Olá pessoal, assunto de hoje, para a nossa aula de hoje eu vou falar sobre metas da política macroeconômica e essas metas são quatro. Primeiro é alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa, crescimento versus desenvolvimento econômico. Recapitulando, são quatro metas da política macroeconômica. A primeira delas é alto nível de emprego. Segunda, estabilidade de preços. Terceira, distribuição de renda socialmente justa. E quarta, crescimento versus desenvolvimento econômico. Primeira, alto nível de emprego. O que eu tenho que saber? Alto nível de emprego e estabilidade de preços. Dois cenários. Lá na crise de 29, quando nós falamos isso, lá na política keynesiana, eu tinha uma situação de pleno emprego, ou seja, quando a taxa de desemprego é menor ou igual a 4,5. Uma quantidade expressiva de pessoas que estão empregadas, esse é o ponto, uma quantidade expressiva de pessoas que estão empregadas, o que acontece? A tendência é eu ter elevação nos preços. A tendência é eu ter inflação nos preços. Eu acho que isso é importante e é importante deixar bem claro isso. Então, no cenário atual, o qual eu estou passando, desde que nós temos a pandemia da Covid-19, qual o cenário que eu tenho? Eu tenho um excesso de desemprego. Eu tenho muitas pessoas desempregadas. Consequentemente, as pessoas não estão consumindo. E este não consumo faz os preços baixarem. Por quê? Eu tenho um excesso de oferta de produtos, as pessoas não estão consumindo e automaticamente os preços estão baixando. Um exemplo disso que eu costumo falar é em relação ao preço dos combustíveis. Por que baixou o preço dos combustíveis? Claro que eu tenho um cenário externo, tá, que também é motivado pela Covid-19, mas muito em função da mudança de comportamento do consumidor. Antes eu abastecia o carro toda semana, porque eu trabalhava de manhã e de tarde eu saía o final de semana. Esse novo modo de consumo, ele mudou. E o que isso significa? Que as pessoas estão deixando de abastecer o seu carro, ou seja, uma frequência e uma frequência menor. Então isso é interessante por si só e isso vale a pena. Então, alto nível de emprego, para deixar bem claro para nós, nessa gravação aqui, é política de geração de emprego. Quanto maior a quantidade de emprego gerado, automaticamente as pessoas têm renda. As pessoas tendo renda, aumenta a qualidade de vida. E quando aumenta a qualidade de vida, as pessoas consomem mais. E esse consumo em excesso leva à inflação, que é o nosso segundo ponto. Vamos lá, estabilidade de preços. Estabilidade de preços, quando eu me refiro à estabilidade de preços, eu vou falar muito para vocês, questãozinha que vai estar no trabalho avaliativo, que chama-se curva de Phillips. O que é a curva de Phillips? Que é um conceito que nós devíamos aprender ainda lá na quarta série, na sexta série, na sétima série da escola. O que seguirá isso? São metas conflitantes entre inflação e desemprego. Atenção para o que eu vou falar agora. O que diz a curva de Phillips? Quando maior a inflação, quanto maior a inflação, quanto mais inflação eu tenho, mais emprego gerado eu tenho. Quanto maior a inflação, mais emprego. Quanto menor a inflação, mais desemprego eu tenho. Hoje, nesse atual período, pela curva de Phillips, o que eu tenho? Eu tenho um cenário de inflação baixa, e desemprego muito alto. Isso justifica-se pela curva de Phillips. Recapitulando novamente, inflação baixa, desemprego e desemprego muito alto. Tá lá nos slides, emprego e inflação, curva de Phillips, vai estar presente no trabalho avaliativo. Outro conceito importante que eu quero trazer para essa discussão refere-se ao que é inflação. E o conceito principal de inflação é aumento generalizado do nível de preços. É quando os preços estão sendo reajustados. Lembro que inflação alta é sinal de sensação de riqueza. Inflação baixa, sensação de pobreza. Então é isso que acontece. Então, neste momento, o qual os preços tendem a estar estabilizados, eu tenho uma inflação, de certa forma, controlada. Importante. Qual que está motivando a inflação? O conceito de inflação é quando os preços estão sendo reajustados. Ponto. E quanto maior o preço reajustado, maior a perda de poder aquisitivo. Quanto maior o reajuste de preços, maior
a perda de poder aquisitivo. Isso é importante. E eu falo também de preços administrados pelo governo. O que são esses? Eu quero lembrar que boa parte da inflação, do núcleo da inflação, como eu disse, o core inflation, que é o núcleo da inflação, ele é motivado pelo governo. O porquê isso? Porque é o governo que concede aumentos pelos preços dos medicamentos, no caso a Anvisa. O governo que dá um aumento no preço das passagens intermunicipais, que no caso que é pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O governo que dá o aumento dos combustíveis pela Agência Nacional de Petróleo, os combustíveis e também para o gás. Então o governo, de certo modo, ele tem o controle inflacionário e também da transmissão de preços na cadeia produtiva. Esses preços eles são motivados pelo governo, através dos preços administrados, regulados pela oferta e pela demanda, muito motivados por efeitos sazonais de consumo. Tradicionalmente, no inverno aumenta o preço do leite, pelo consumo, pela diminuição das pastagens, o preço da carne. Exemplo, nós estamos entrando no inverno e, consequentemente, o preço do melão, que vem de outros estados, é mais caro, o preço da melancia, o preço da maçã, que são efeitos sazonais de consumo. Outro ponto importante, eu estou seguindo os slides aqui, conversando com vocês, chama-se deflação. E deflação é a queda. E a queda generalizada dos preços. Quando os preços estão caindo, é sinal que está deflacionando e deflacionando a economia. Eu tenho 3 tipos de inflação, que é a inflação de demanda, a inflação de custos e a inflação inercial. A inflação de demanda significa dinheiro demais à procura de poucos bens. Dinheiro demais à procura de poucos bens. Quando é que ocorre a inflação de demandas? Inflação de demanda, a dica é datas comemorativas. Geralmente agora, Dia dos Namorados, Dia das Mães, o Natal é o principal exemplo. As pessoas vão ao mercado, elas recebem o 13º e elas sentem pouco esse impacto no nível de preços. Ou seja, eu vou consumir com muita gana. Então eu tenho dinheiro demais à procura de poucos bens. Inflação de demanda, ela é comum, ela é verificada geralmente em datas comemorativas. A inflação de custo ou de oferta é uma transmissão do preço da matéria-prima e que chega automaticamente até o consumidor final. Um exemplo da inflação de custo, que eu costumo dizer, é quando aumenta o preço do dólar. Então, consequentemente, aumenta o preço do trigo, o trigo aumenta o preço da massa e aumenta o preço do cacetinho. Isso é um exemplo clássico de uma inflação de custos, que é o exemplo do pão. Mas pode também ser inflação no caso do leite, que é o aumento das pastagens, ou uma diminuição das pastagens em relação ao inverno, e, consequentemente, isso acaba acarretando no preço. Já a inflação inercial é uma inflação que justifica-se, eu não consigo justificar o aumento do meu preço. É comum acontecer na feira. Por que tu aumentou o preço da alface? Ah, porque o meu vizinho aumentou. E por que tu aumentou? Porque o outro vizinho aumentou. Então eu não tenho uma justificativa por que eu estou aumentando de preços. Isso é inflação inercial. É quando a inflação já está disseminada na economia em termos de conceitos econômicos. Importante, distribuição de renda socialmente justa. Bonita essa palavra. Então acho que toda a campanha eleitoral nós temos que distribuir renda socialmente justas para as pessoas. Isso refere-se, no Brasil, à política de distribuição de renda, chama-se salário mínimo. Então o salário mínimo é o quê? É onde eu dou acesso às pessoas, tá, a ter acesso à renda, a poderem se aposentar ou reajustes constantes no salário mínimo. Outro conceito importante chama-se renda per capita. Renda per capita é quando eu divido, a nossa sala de aula tem 20 alunos, eu somo toda a quantidade de salários o qual nós temos e divido pelos 20 alunos. Então eu tenho uma per capita em sala de aula de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Em Santa Maria, quanto município, a nossa renda per capita ela é próxima aos R$15.000. Então, se eu dividir toda a população pela quantidade de salários o qual eu tenho no município, eu tenho muito próximo a R$15.000. O que isso quer dizer? Que a concentração de renda aqui no município ela é muito alta, que a concentração de riqueza ela está concentrada em poucas mãos. Essa é a dificuldade. O Delfim Neto, um grande economista, inclusive da ditadura militar, apoiou governos militares, ele fala muito isso. Temos que crescer o bolo para depois distribuir. Nunca deu certo. Nós somos um país de iguais perante desiguais e a renda per capita nos mostra isso com muita clareza. Eu trago algumas
discussões é que a renda das classes mais altas sempre cresce mais que as demais classes. Um exemplo é agora, na crise da Covid-19, quem tem dinheiro faz mais dinheiro durante a crise. O que é? Eu cresço mais, porque eu tenho poder de fluxo de caixa, eu tenho dinheiro estocado, eu consigo comprar bens mais baratos. Ou seja, a renda mais alta, consequentemente, multiplica a renda em períodos de crise. Até porque saber investir e saber alavancar oportunidades. Taxação de riqueza, imposto de renda. Taxação de riqueza ainda está preso, eu sou a favor disso, tem vários projetos, inclusive no Senado, na Câmara Federal, o qual eu tenho uma diferenciação na taxação de riqueza ou de grandes fortunas. Então, eu taxar, inclusive, eu aumentar o imposto de transmissão de causas-mortes. Seria uma coisa interessante, porque eu pudesse, de uma forma, distribuir renda de forma mais igualitária. O imposto de renda, como também o IPTU e como também o IPVA, são impostos, quanto mais tu ganha, automaticamente tu mais paga imposto. Está atrelado diretamente à renda. No caso do IPTU, o tamanho da propriedade, do IPVA, o ano do teu carro, e o imposto de renda também, o quanto tu recebe mensalmente, tu paga mais imposto. Então, são alguns exemplos que eu estou trazendo. Extremamente importante, crescimento versus desenvolvimento econômico. Aqui são conceitos que é comum aparecer na mídia, erros conceituais em relação à economia. Exemplo claro disso. Vamos lá. O primeiro, quando o país cresceu, significa que o PIB do país, o produto interno bruto de um país, está crescendo. Crescimento econômico atrelado ao PIB. PIB é bem final, PIB é divulgado trimestralmente, PIB é cotado em dólar. Quanto maior o meu PIB, significa que o país mais cresceu. Tá? Para efeitos, provavelmente nosso PIB este ano fique em menos 4%. Isso quer dizer o quê? Que a indústria não se desenvolveu. O PIB é composto pelo comércio, pelo serviço e pelo agronegócio. Muito provavelmente a composição desse PIB, só o agronegócio, apresente sinais positivos. Já desenvolvimento econômico leva em consideração indicadores que envolvem variáveis sociais e variáveis educacionais e também de emprego. Vamos a alguns exemplos. Quantidade de acesso às pessoas à escola. Mortalidade infantil. Isso é desenvolvimento econômico. Acesso à água e esgoto. Isso é desenvolvimento econômico. Então, quando o país se desenvolve, eu estou melhorando meus indicadores sociais, meus indicadores de saúde, meus indicadores também na assistência social e também os educacionais. Então, isso é desenvolvimento econômico. É muito mais amplo essa palavra. Já o crescimento está atrelado unicamente à variável PIB. Ok, pessoal, fechamos esse slide, vamos para as aulas ao vivo e vamos retomar. Estou gravando esse vídeo como forma de reforço, vai estar nos grupos e também lá na plataforma. Abraço a todos e até mais.